Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo aqui pelo seu canal Web Giro, o seu canal de mistério, o seu canal de história, casos curiosos, lendas urbanas e espiritualidade. Galerinha, desde já peço a você dê aí o seu like, caso queira, compartilhe esse vídeo e se inscreve aí no canal, lembrando sempre de clicar nessa sininha. Essa sininha é muito importante, é ela que te mantém sempre atualizado com os vídeos, seja na rua, na sua casa, onde quer que você esteja, também pelo seu celular. Pessoas, trazendo hoje para vocês um caso bastante misterioso, né? Vamos falar sobre os agroglifos, ou também conhecidos como crop circles, ou os círculos ingleses. Bom, galerinha, eu vou contar para vocês hoje o que é o crop cycle ou os agroglifos, né? Dependendo dos nomes aí que se dão ao redor do mundo aí. Pessoas, é importante falar que eu vou fazer mais vídeos pegando ali casos específicos mais misteriosos e falando um pouco também daqueles que são falsos, né? Bom, então é importante, não poderia deixar de falar, né, claro, de um filme que mostrou bem o que são os agroglifos ou os crop cycles, que é o filme Sinais, esse filme que você está vendo aí, que é o filme do Mel Gibson, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, o que são os crop cycle, agroglifo ou círculos ingleses, fica aí a seu critério. Bom, galerinha, no filme Sinais, esse que eu mostrei aí, os crop cycles receberam grande notoriedade e passaram a ser conhecidos pela grande população. Mas muitas pessoas ainda não acreditam, pensam que são coisa somente assim da invenção científica, né, coisa ou mito, sei lá. Com certeza esse filme ele fez pelo círculo das plantações ou crop circles o que os filmes de alienígenas fizeram pelos OVNIs, ou seja, fixou o tema no imaginário coletivo. Bom, então, o que são esses crop circles? Eles são também chamados de círculos ingleses, como eu já disse, né? E eles são desenhos formados nas plantações com uma complexidade e perfeição matemática incrível. Eles aparecem de um dia para o outro e ninguém escuta, vê ou ouve nada. Eles começaram a aparecer em 1647, mas só começou a ser divulgado na década de 70. Eles surgem principalmente no sul da Inglaterra, Itália, Alemanha, Bélgica, sendo que foram observadas em vários outros países como Estados Unidos, França, Japão, Canadá, Holanda, Hungria, Rússia e aqui no Brasil. Lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre os crop circles do Brasil. Mas o fenômeno se concentra mais, né, na Inglaterra, e 80% foram produzidos no sul, em uma área denominada Triângulo Místico, cujos vértices, né, seriam os sítios de Stonehenge, Avebury e Glastonbury, que geralmente aparecem onde se cruzam linhas magnéticas da Terra. Hoje, existem pesquisadores e curiosos que acampam próximo às áreas onde mais aparecem os crop circles, munidos de binóculos noturnos, máquinas com infravermelhos, mas até hoje ninguém viu ou ouviu nada, sendo que desenhos extremamente complexos aparecem a poucos quilômetros de onde esses caras estavam acampados. Então vai vendo se não é um mistério. Como principais características, né, as genuínas formações, e que eu digo genuínas formações porque existem as falsas, né? Agora existem aquelas que são mistério mesmo, e depois eu vou explicar para vocês por quê e tudo, né? Quais são os sinais de que são falsos ou que são verdadeiros. Isso mais para frente em outros vídeos ali, explico detalhado tudo isso. Bom, as genuínas formações possuem uma energia capaz de alterar a estrutura molecular da planta sem danificá-la, e são alguns sinais. As próprias moléculas de água, elas se agrupam formando a figura geométrica correspondente a cada pictograma. As plantas, elas são afetadas por um tipo de radiação, galerinha, que as fazem aquecer de dentro para fora. Então esses são sinais dos verdadeiros crop cycles, né? E há uma alteração química do solo, sementes alteradas geneticamente que muitas vezes se tornam mais férteis ainda, né, do que já eram, né? Mas não são características iguais em todos os crop circles. Em alguns pode acontecer uma coisa ou outra. A plantação, ela cresce mais e mais rapidamente do que o outro fora dos pictogramas. Os pictogramas são os desenhos ali. Não há corte da plantação, somente quebras na base, de forma a deitar, entre aspas, né, cada unidade para formar espaços em meio à plantação.
Com esse crescimento, o fazendeiro não perde então desse jeito nenhum grão. São feitos principalmente em plantações de trigo, cevada, canola, soja e milho. Em algumas das formações, bússolas giram denotando uma anomalia magnética presente. Um dado importante a comentar aqui, galerinha, é que mesmo depois da colheita, as formas continuam na Terra por no mínimo 6 meses. Eles recebem inúmeras visitas de pessoas, as quais testemunham uma estranha energia que causa uma enorme sensação de bem-estar, o qual é comprovado cientificamente que existe certo magnetismo no interior. Então é comprovado cientificamente, e isso quero voltar a salientar nas genuínas formações, nos genuínos desenhos, nos verdadeiros, né? Atualmente são encontrados também em lagos congelados, na neve e na areia. Algumas teorias sobre os crop cycles foram apresentadas e defendidas, como a ideia de que extraterrestres estão tentando comunicar algo. Uma possibilidade defendida pela ufóloga Nancy Talbot é a de vórtices de vento ou energias de plasma, sendo assim um fenômeno meramente meteorológico. Conforme Nancy, é como se fossem bolas de luz em colisão com o planeta, mas não se sabe de onde essas bolas de luz vêm e nem como se formam. Eu duvido muito. Eu apresentei para vocês, eu apresento sempre todos os argumentos, mas duvido muito que seja isso, porque os desenhos são de uma complexidade gigantesca que vocês estão vendo aí nas imagens, galera, que eu selecionei os verdadeiros aí, né? Porque existem muitos que são falsos. O astrofísico Bernard Reich, do Instituto de Física e Astrofísica da Califórnia, disse que esses padrões altamente organizados e inteligentes não poderiam ser criados pela força da natureza. E é exatamente o que eu comentei acima, né? Só que com as palavras de um mero leigo que eu sou, né? Em um evento de ufologia e espiritualidade que aconteceu em Pernambuco, uma informação passada são que os círculos estão aparecendo em torno do planeta Terra como se formassem um anel em diagonal ao eixo. Outra explicação foi dada por um pesquisador em um canal de televisão, onde ele mostra um desses desenhos aos chefes da tribo Hopi, indígenas dos Estados Unidos, né? E ele mostrou que tinha o mesmo desenho, tradição de seus antepassados, e explicou que esses eram avisos, entre aspas, dos deuses para uma época de grandes mudanças na Terra, e que o Stonehenge teria sido um outro aviso desses, gravado porém em pedras, né, para que passasse às próximas gerações, mas que dessa vez estava sendo gravado nas plantas, que na verdade são perecíveis, né, porque não seria preciso alertar uma próxima geração de outras mudanças dessas. Essa é a explicação espiritual das tribos indígenas Hopi dos Estados Unidos, né? E atualmente os pesquisadores já contam mais de 10 mil círculos observados desde meados dos anos 70. De lá para cá, os círculos se tornaram maiores, mais complexos e se espalharam pelo mundo. Uma descoberta importante é que muitos deles aparecem próximos ou sobre sítios arqueológicos que muitas vezes só são descobertos depois que aparece um círculo por lá, né? De tão longe e ermo que é o lugar, né? Os questionamentos continuam, porque até hoje nenhum pesquisador se atreveu a dar uma explicação razoável sobre os desenhos inexplicáveis que aparecem, com sua geometria e matemática perfeita, né? Atualmente, os crop cycles, eles são chamados de agroglifos, como eu já disse, né? Já que não são feitos somente em círculos, eles aparecem nos mais variados formatos, como vocês estão vendo aí nas imagens. Eu sei que esse é um assunto que chama muito a atenção, tenho a certeza de que não são feitos a esmo, isso eu garanto para vocês, e saberemos ainda um dia, talvez, né, o porquê que eles surgem, né? São lindos e perfeitos, deveriam receber a atenção de mais pessoas. Talvez assim pudéssemos entender, né, o que essas mágicas figuras querem nos dizer, mas por enquanto é tudo um mistério. Galerinha, eu tô pretendendo fazer uma playlist só desse assunto, porque é muito vasto. Esse foi o primeiro vídeo explicando para vocês de uma maneira bastante resumida o que são esses crop cycles, agroglifos ou os círculos ingleses. No mais, galerinha, era isso. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo aí, de muitos outros desse tipo que vai vir, né? Então, um beijo no coração. Já já eu volto e, olha, vale a pena conferir esse assunto porque é mistério atrás de mistério. Um beijo no coração, dê aí o seu like e tchau, tchau!